Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma live muito especial, porque vai ser praticamente uma aula para mim e para todos que estão aqui assistindo, tá? Eu tô sem fone, então se o som não estiver bom, me avisem, tá? Por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Que aí eu não uso fone. Boa noite! Vão chegando, gente, sejam super bem-vindos. Tentei botar minha cadeira longe para não ficar em cima do celular. Vamos ver se funciona. Hoje eu vou chamar o Fábio aqui, tá? O nosso tema hoje, então, é entender as diferenças de Calculation Views e CDS Views. E vamos ver o que mais o Fábio pode vir aqui compartilhar com a gente, tá bom? Eu já vou chamar ele aqui pra gente já iniciar o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui, tá aí. Tá ouvindo? Está bom o áudio. Ótimo, tá? Qualquer coisa, me avisem. Olá! Tudo Oi, bom? Karen, tudo bom? Maravilha, e por aí? Tudo bem. Nossa, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o meu convite mais uma vez para estar aqui com a gente, Tamo para junto. dar uma aula, para ensinar algumas coisas que a gente precisa aprender com você, né, em termos das mudanças que tem, enfim, são tantas, né, numerosas dentro da área de SAP. E quando fala, Fábio, todo mundo te conhece, tá? Todo mundo já fez aula com você, todos os desenvolvedores que eu converso, não precisa, dispensa apresentações. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite também a todo mundo que está entrando aí. Alguns eu até já consigo reconhecer aqui pelo nome do Ai, que legal, aplicativo olha aqui. só. Que bacana. Olha aí, o pessoal todo aí já estão tudo em casa, já te conhece. Que bacana. Isso acho Isso que é aí. legal, assim. Fiquei um tempinho aí desaparecida, né, do ano passado que eu comecei a fazer umas lives, voltei de novo, porque eu gosto desse bate-papo informal, porque a gente, às vezes, né, troca experiências e também aprende muito, né? E aí Sim. eu vi uma questão, né, de mudanças no mercado, que não é de agora, mas as pessoas demoram muito para perceber, sabe, Fábio? E quando elas percebem, é quando o mercado está requerendo esse recurso e a pessoa não está preparada, tá? E olha só, uma das maiores dores que eu vejo, até estava conversando com um colega hoje, o Renan Correia, é que mesmo que a gente tenha um projeto de implementação de S4HANA com TDF, né, que é a área que eu trabalho, que é de soluções fiscais, sempre eles contratam um consultor de TDF, porque no final a implementadora do software complementar não sabe navegar em Calculation Views e entender como são geradas informações, porque uma linha de um item com uma nota fiscal não gera, porque outra linha gera, não sabe muitas vezes especificar. E todo o trabalho fica com vocês, né? Que de repente tem que fazer um pouquinho do que seria o papel do funcionário. Uhum. E aí, adicionando alguns ingredientes, a gente tem algumas tecnologias novas, né? Então, eu foquei até o assunto, assim, para a gente ter um tópico de falar das diferenças de Calculation View versus CDS View. Mas muito surge também o pessoal falar, qual a diferença do HANA Studio para o Eclipse, do SAP Web WebDE, sabe? Sim, com Então, eu certeza. queria ver como é que a gente poderia começar esse tema, né? E para ajudar as pessoas que estão aqui hoje e que são funcionais, alguns podem ser desenvolvedor, mas que o assunto é irrelevante para todo mundo que trabalha com SAP. Perfeito. Eu vou deixar a palavra para você agora, porque eu falo muito. Essas dúvidas que você Ó, colocou agora são estou aqui, ó, papel e caneta para anotar. esses pontos, essas dúvidas aí, ainda mais essas últimas aí de diferença de HANA Studio e Eclipse, são dúvidas antigas e que persistem porque o que a SAP fez foi uma salada, né? Eu acho que faz sentido dar um rápido contexto aí do Eclipse para todo mundo, para depois a gente falar dessas coisas que a SAP inventou, né? E tudo mais. Eclipse, para quem não sabe aí, talvez o pessoal mais funcional, não é uma ferramenta da SAP, né? É uma ferramenta open source de mercado, é uma fundação aí que mantém o Eclipse. O Eclipse é basicamente uma ferramenta de desenvolvimento, né? É uma IDE genérica, então mega antiga também. Muita gente que trabalha com Java, enfim, com várias outras linguagens podem usar o Eclipse, né? Houve um momento que ele realmente era a IDE mais famosa, né, do mercado. Isso já passou aí um tempo, pelo menos da modinha, digamos, de desenvolvedores. E a SAP
é uma das empresas que bancam a própria Fundação Eclipse, né? Então tem empresas que suportam projetos financeiramente, tem desenvolvedores lá, mas não é uma empresa que comercializa o software, né? Tem outras empresas também que fazem suas próprias ideias e comercializam, né? O Eclipse é um pouquinho diferente, é open source, né? Lá em 2009, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, a SAP começou a descontinuar as ferramentas de desenvolvimento que ela vinha fazendo em ABAP, eu estou falando da S80 principalmente, né, para adotar alguma coisa mais de mercado, né, uma tecnologia mais recente, enfim. Na época, decidiu-se o Eclipse. Saiu mesmo as primeiras versões, quando a gente começava a ouvir falar mesmo, já era 2010, 2011. Né? Ainda assim, muito novo, só conseguia conectar no Eclipse lá quem tinha os releases mais recentes da época, né? Não tinha nem o NetWeaver 7.4 ainda na época, não existia, né? Então, muitas vezes você tinha que subir Support Package, ou NetWeaver, enfim, para poder usar ele como ferramenta, né? E, desde 2013, 2014, já é mais tranquilo você encontrar um cliente que acaba tendo uma versão mínima para conectar no Eclipse, né? Então, isso, num primeiro momento, foi para evoluir as ferramentas de ABAP. A gente está falando de tirar S80 e colocar o Eclipse. Né? Para quem nunca teve a oportunidade de usar o Eclipse para desenvolvimento em ABAP, né? Acaba sendo um híbrido que a SAP fez. Foi um negócio meio tosco que a SAP fez, porque você tem... mesmo tendo Eclipse, você ainda precisa ter o SAP Logon, né? O SAP GUI. E se você for, por exemplo, abrir uma tabela no Eclipse, hoje isso mudou um pouquinho, mas antigamente quando você abria uma tabela no Eclipse, ele literalmente injetava a S11 dentro do Eclipse. E você precisa ainda ter o SAP Logon por conta disso, né? O ganho, na época, foi principalmente na parte dos editores, né? Então, todos os artefatos ABAP que são baseados em código, né? Então, por exemplo, programa, include, função, classe, que realmente tem um editor lá na S80, na S37, na S24, etc. Isso melhorou para usar o próprio editor do Eclipse, que tem mais funcionalidades, né? Com o Eclipse também não tem mais aquela restrição de ter 6 janelas, por exemplo, né? Então é um pouquinho mais estável, tem os seus prós e contras, né? Mas para várias outras coisas, como transações, né? S11, por exemplo, o que o Eclipse faz até hoje é literalmente injetar o SAP Logon lá dentro. Né? Para desenvolvimento ABAP, o Eclipse hoje, 2021, ainda a realidade, ainda a recomendação da SAP. Né? Apesar de que hoje, por exemplo, uma ideia mais famosa, mais da modinha aí, é o VS Code, por exemplo, né? O Atom, que é do GitHub, enfim, você não encontra as funcionalidades nessas outras ideias famosas também para ABAP. Tem até algumas iniciativas open source, não oficiais da SAP, de, por exemplo, você conseguir editar algumas coisas de ABAP no VS Code, existe isso, né? Mas não chega a fazer 10% do que o Eclipse oferece. Então, ferramenta oficial, ferramenta recomendada pela SAP, já há quase 10 anos para desenvolvimento ABAP, é o Eclipse. Né? E não tem só uma questão de gosto nisso, né? Porque você vai mexer num programa, num include, uma classe, uma função, você pode usar as transações como se fazia antigamente, sem dúvida nenhuma. Mas recursos da linguagem ABAP que foram introduzidos, digamos, depois, né, já nessa era Eclipse, né, 2012 para frente, digamos, esses recursos só foram introduzidos no Eclipse. Ou seja, você não tem uma transação que você vai lá para criar certa coisa. Então, por exemplo, a CDS View, né, é um exemplo. CDS View é um artefato ABAP que surgiu depois do início da era Eclipse. Então a SAP já tinha, digamos, formalmente descontinuado a S80 e companhia, no seguinte sentido: não vou criar uma opção nova na S80 chamada CDS View. Então a SAP já não fazia isso desde dessa época aí. E acaba sendo talvez o exemplo mais famoso, mais conhecido, que só dá para criar via Eclipse mesmo, mas não é o único. Né? Tem pelo menos aí... hoje em dia tem mais, mas tem pelo menos uns 6 artefatos ABAP que não são novos, são coisas que já existem desde 2014, mais ou menos, que só dá para fazer via Eclipse. Né? Dentro de CDS, a gente tem algumas coisas. Não é só visão de banco de dados, né? Mas só para citar outros exemplos aí de coisas que você só consegue criar no Eclipse, né?
Tem a Procedure Proxy, que é um artefato até já obsoleto hoje em dia, que é para você basicamente chamar uma procedure no HANA usando a BAP de uma forma mais ou menos elegante, né? Foi o que foi substituído pelo AMDP, né? Que normalmente é criado via Eclipse também, tem algumas limitações aí de você fazer um MDP no SAP GUI, apesar de que no fundo é uma classe, né? Então, para o lado da BAP, surge assim. O Eclipse é uma ferramenta de mercado, a SAP adotou. Na prática, ela criou um plugin, né, que é conhecido como... antigamente era o ABAP em Eclipse, né, o AIE. Hoje em dia é mais conhecido como ABAP Development Tools. Né, quando a gente fala de ADT, a gente está falando basicamente aí do Eclipse com o plugin de ABAP. Né, e o plugin de ABAP vai te permitir conectar no ambiente NetWeaver, vai te permitir ter uma CDS View, injetar o SAP Logon lá dentro, esse tipo de coisa. E, paralelo a isso, também nessa época de 2010, 2011, 2012, que foi quando o HANA estava surgindo, a SAP também adotou o Eclipse para desenvolvimento em HANA. Né? Então, como qualquer outro banco, você tem um clientezinho que você vai lá e conecta, faz uma query, a SAP adotou o próprio Eclipse para ser esse cliente do banco de dados. Né? Muito antigamente, se pegar, por exemplo, o primeiro curso que surgiu lá no OpenSAP, literalmente o primeiro curso, que foi um curso de HANA, né? Para você fazer o setup do Eclipse, você tinha que instalar o Eclipse e tinha lá um clientezinho adicional, o HANA Client, que você tinha que instalar em cima dele para poder conectar no banco. Né? Isso foi melhorando. Né? E o que a SAP fez ainda já há quase 10 anos? Ela criou o HANA Studio. O que é o HANA Studio? Né? É basicamente o Eclipse já com o plugin de HANA instalado. Né? Na prática, você pode usar os dois hoje em dia. A gente vai chegar nesse assunto aí, mas tem até uma evolução disso. Né? Tem outras ferramentas que já descontinuaram o HANA Studio e Eclipse para fins de HANA. Né? Vamos chegar nessa parte aí. Mas é algo que se usa, se vê muito ainda hoje. Mas o HANA Studio, basicamente, é o Eclipse já com o plugin de HANA instalado. Né? Com uma pequena diferença. Por exemplo, se você vai instalar o Eclipse na sua máquina, você precisa instalar o Java na sua máquina, que aí depende da versão do Eclipse, depende da versão do Java, mas basicamente você instala o Java para poder instalar o Eclipse, e uma vez instalado o Eclipse, você instala os plugins que você precisa. Né? Então tem plugin de BW, tem plugin de HANA, tem plugin de ABAP, alguns outros aí. O HANA Studio, ele é um executável na prática, né? Então você precisa de uma autorização lá no site da SAP para poder baixar o HANA Studio, enquanto o Eclipse você encontra no Google, aí fácil. O HANA Studio você precisa ter acesso, ou a sua empresa te disponibiliza de alguma forma, e é um executável, então não tem o trâmite de ter que instalar o Java, fazer algumas configuraçõezinhas às vezes. É um pouco mais prático, né? Mas, por exemplo, você vai trabalhar com a BAP, você pode usar o HANA Studio? Em tese sim, né? Mas você vai ter que baixar o HANA Studio, instalar lá na sua máquina e instalar o plugin de ABAP dentro dele, porque o HANA Studio não vem com o plugin de ABAP. Né? Mas na prática o HANA Studio é só o Eclipse já com o plugin de HANA instalado, mas isso não evita que você instale outros plugins da SAP e não SAP também para fazer o que você precisa. Né? Então acaba sendo um pouco mais prático, mas, por exemplo, leva um tempo também para a SAP disponibilizar uma nova versão do HANA Studio. Né? Então, hoje a gente tem versões do Eclipse sendo lançadas a cada trimestre. Antigamente é a cada ano. Então, a cada 3 meses tem uma versão nova do Eclipse e leva um tempo para a SAP pegar esse Eclipse e empacotar numa versão nova do HANA Studio. Então, se você quer o recurso mais recente aí do plugin de ABAP, do plugin de HANA, por algum motivo, é melhor que você use o Eclipse ao invés de usar o HANA Studio, né? Porque você consegue baixar a versão mais recente do Eclipse, é mais fácil pegar lá os plugins, enquanto o HANA Studio você vai ter que esperar alguns meses para a SAP disponibilizar. Certo. Então, isso deveria responder a diferença do HANA Studio e do Eclipse. Assim, não é muito diferente. Não é muito diferente. É o mesmo software internamente, como já vi um plugin instalado. Para mim, como funcional, eu já trabalhei com os dois. Então, eu não vejo diferença. Né? Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, nossa, você trabalha com o HANA Studio? Eu falei, ai meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. Não. E aí eu disse assim, talvez, né, para um desenvolvedor faça alguma diferença, mas e é interessante saber, né, essas questões, como funcionam. E você deu uma história aqui pra gente, né, de como surgiu as duas ferramentas. Isso é bacana e dá mais embasamento de entendimento mesmo. Mas aí o que me chamou a atenção é que você falou que tem umas ferramentas mais atualizadas. Sim. Quando a gente fala de HANA. Quando a gente fala de HANA. Né? Quando a gente fala de ABAP, ainda a recomendação da SAP é use o Eclipse. Né?
Ela nem vai falar use o HANA e instale o plugin de ABAP, dá para fazer, mas ela fala use o Eclipse, né? Ou o ABAP Development Tools, que é basicamente isso. Para desenvolvimento em HANA, realmente rolou uma evolução bem mais diferente, porque teve outras ideias que surgiram, né? Então, bem ainda no início do HANA, além de você poder usar o Eclipse com o plugin de HANA ou o HANA Studio, a SAP criou uma IDE, que tem um nome enorme, que é o SAP HANA Web Based Development Workbench. Né? Qualquer ambiente Nossa, HANA... eu nem sabia que o nome significava isso. Essa é uma ideia super simples, super arcaica, né? Mas encontra em qualquer ambiente que tenha HANA aí. Ela é baseada em navegador, então você não precisa instalar nada na sua máquina para acessar dessa forma, você precisa ter um navegador e, obviamente, ter conexão com o servidor, mas vai ser lá um endereço no seu navegador, http servidorhana.com/, aí tem lá um caminho, SAP HANA IDE, e aí você chega nessa ideia. Então foi o primeiro movimento na SAP no sentido de deixar as IDEs web, né? Ou pelo menos o primeiro que eu tenho notícia. Esse negócio aí tem quase 10 anos. Né? E ele praticamente faz a mesma coisa que o HANA Studio faz. Tem alguns poucos arquivos que você consegue editar só no HANA Studio, por exemplo. Né? Então, é o caso das visões que hoje já são obsoletas, das Attribute Views e das Analytic Views. Né? Bem no começo do TDF, acho que formalmente não estava descontinuado ainda essas visões, mas eu sei que a equipe da SAP já sabia disso e criou sua Calculation View. Né? Mas, por exemplo, na época que tinha essas três mesmo, você, se precisasse criar uma Attribute View ou uma Analytic, só dava para fazer no HANA Studio. Né? Nessa ideia baseada no navegador, que é o Web Based Development Workbench, só dá para criar as Calculation Views e outros artefatos também, né? Porque além das visões, o HANA também oferece que você crie vários outros tipos de arquivo para funções diversas, né? Então, um arquivinho de uma procedure, um arquivo que lá na frente vai criar uma tabela, um arquivo que vai criar uma sequence, o que vai fazer comunicação com o servidor, enfim, tem vários arquivos que até transcendem o que a gente entende por banco, né? Por um banco de dados. Né? Mas as Calculation Views já davam para entrar nessa época. Essa ideia antiga, que é o Web Based Development Workbench, ele já era conhecido como Web IDE. Tem muita gente, eu mesmo, assim, no dia a dia, acaba chamando de Web IDE, mas para a SAP não é a Web IDE que está disponível no SAP Cloud, né, no BTP agora. Né? Então, digamos que essas duas ideias andavam em paralelo, o HANA Studio e esse editor web, o nome grande. A SAP lançou, pouco tempo depois, a Web IDE. Né? A Web IDE, no começo, ela foi oferecida tanto em versão cloud, quando o BTP não se chamava SAP Cloud, e também né, ele se chamava HANA Cloud, né, porque o HANA Cloud Platform, o HCP. Né, é uma confusão. Essa mudança de nome, como confunde, né, Fábio? Nossa. Na época que o BTP se chamava HCP, tinha lá a Web IDE. E na verdade estou simplificando aqui, porque a Web IDE mudou de nome várias vezes também. Foi Web IDE Multi-Cloud Version, aí foi só Web IDE. Antigamente ela era um negócio chamado App Builder. Enfim, né, simplificando aqui. A Web IDE. Quando a Web IDE surgiu, ela basicamente atacava desenvolvimento front-end. Então a gente está falando de Wi-Fi, a grosso modo. Né? Para quem fosse desenvolver Wi-Fi, a SAP recomendava que você usava. Por quê? Né? Porque antes disso, a SAP tinha um plugin de Eclipse para o Wi-Fi. Então, além do plugin de ABAP que a gente encontra até hoje, o plugin de HANA que a gente encontra até hoje, o plugin de ABAP, tinha um plugin que a SAP já descontinuou há muito tempo, que era um plugin de Wi-Fi. Então houve uma época aí, meados de 2013 mais ou menos, que a recomendação era você desenvolver em Wi-Fi, né? Nem tinha Fiori Launchpad na época ainda, desenvolver via Eclipse. Assim, melhor que esse 80, mas muito aquém do que a gente tem hoje em dia. Né? Então a SAP lançou a Web IDE, que no fundo é um Eclipse também, né? Só que é um Eclipse um pouco diferente, porque a empresa que faz o Eclipse, ela tem o Eclipse que você instala na sua máquina, e ela tem outras distribuições do Eclipse também. Tem uma distribuição cloud do Eclipse. Na verdade, tem até mais de uma. Né? A Web IDE, ela foi criada em cima de uma distribuição do Eclipse conhecida como Eclipse Orion. Né? E aqui, só para fazer um parênteses, né? O Eclipse que a gente mais conhece de projeto dia a dia, né?
ele tem alguns nomes, né? Então, para quem já trabalha com Eclipse há muito tempo, já deve ter trabalhado com Eclipse Fedora ou com Eclipse Neon, né? O Eclipse antigamente ele tinha nomes de planeta, coisa do tipo, e seguia a ordem alfabética, né? Tem até na Wikipedia, colocar lá o Eclipse versões, coisa do tipo, você vai ver as versões e vai ver que realmente cada versão que sai a cada ano tem uma letrinha diferente, né? Então, o Fedora, o G era o Galileu, o H era o Hélio, M Mars, N Neon, O Oxygen, enfim. Há alguns poucos anos eles... Né, eu até falei hoje com um colega de trabalho. Acabou os alfabetos, acabou o nome. Acabou as palavras, acabou o planeta. Aí fizeram um negócio mais simples, né? Que é colocar o ano e o mês que saiu. E aí Melhor, né? não tem mais uma versão anual, né? Antigamente era uma versão anual que saía em julho, agosto. E hoje a cada 3 meses, então tem uma versão aí março, junho, setembro, dezembro, ou coisa parecida, e as versões têm esses números, né? Mas quando a gente fala de Eclipse Orion, o Orion não era uma versão, né? O O era o Oxygen. Né? O Orion é uma distribuição diferente, é uma distribuição cloud. Né? Então a SAP pegou essa distribuição do Eclipse chamada Orion, deu um tapinha, né? Open source, mas deu um tapinha dela, colocou a carinha dela, colocou, né, o logo, etc., e chamou de WebDAV. Né? Disponibilizou dentro do SAP Cloud, dentro do HCP na época, e disponibilizou também numa versão que você podia instalar na sua própria máquina. Né? Isso também já foi descontinuado há muito tempo, mas essa versão que você instalava na sua própria máquina, você não abria ela usando um executável. Né? Você abria lá uma aplicação que startava um serviço na sua máquina e você acessava o Eclipse via localhost, né? Via navegador. Abre o navegador, coloca o localhost e aí tem o WebDAV lá dentro. Isso era conhecido como WebDAV Personal Edition, já foi obsoleto desde 2018, mais ou menos. Né? Enfim, a WebDAV quando surgiu com a proposta de ajudar desenvolvimento front-end. Wi-Fi, Fiori, né? Enfim, aí viu-se a necessidade de incorporar outras frentes também de desenvolvimento. O Eclipse Orion, segundo a SAP, não era a melhor ferramenta para isso. Né? E aí a Fundação Eclipse tem uma outra distribuição cloud, conhecida como Eclipse Che, C-H-E, eu não sei se é por causa do Che Guevara ou qualquer outra coisa do tipo, não sei de onde é o meu nome, né? Não faço a menor ideia, mas essa distribuição do Eclipse Che, ela é direcionada ao desenvolvimento full stack, tanto back-end quanto front-end, para quem desenvolve em Java, em JavaScript, em Python, em whatever, né? Então, um pouco tempo depois do advento aí da WebDAV, a SAP deu uma reestruturada, na verdade ela meio que criou do zero, porque ela tirou o Eclipse Orion e começou a usar o Eclipse Che. E aí também fez a mesma coisa. Mudou algumas coisinhas, colocou alguns pluginzinhos, alguns botões que por padrão não vêm, né, lá nele, e chamou de WebDAV Full Stack. A gente está falando mais ou menos de 2016, 2017. Também lançou lá no SAP Cloud, que na época já se chamava SAP Cloud mesmo. Né? E essa IDE ainda a gente encontra até hoje. Ela é suportada até hoje, lá no SAP Cloud. Não tem mais a versão que você pode instalar na sua própria máquina. A SAP não suporta mais isso. E por que foi importante? Né? Porque essa WebDAV Full Stack acabou obsoletando o RunStudio e essa ideia mais antiga web, né? Em alguns casos, né? Quando, por exemplo, o seu Eclipse, quando o seu RAM, melhor dizendo, quando o seu banco está em cloud, né? Então, já há algum tempo lá no BTP, você consegue ter uma instância de HANA lá, né? E se você criar uma instância de HANA lá, dependendo do que você vai criar, porque antigamente ainda dava para fazer algumas coisas via HANA Studio, mas se você fosse usar recursos mais moderninhos aí do HANA, a gente está basicamente falando do XSA, né? Aí você teria que usar a WebDAV Full Stack, tá? Que estava disponível em cloud e ela serve para conectar com um banco que está em cloud também no próprio SAP Cloud, no próprio BTP. Então isso que a gente está falando de desenvolvimento Fiori ainda, né? Ela continua com essa proposta de desenvolvimento front-end, mais desenvolvimento back-end, mais especificamente falando de desenvolvimento nativo em HANA. Então a gente está falando de Calculation View e XS, que é a parte onde você... Travou aqui para mim. Opa, para mim não, eu ainda estou ouvindo.
Destravou aí Ah, já? tá. Pra mim já destravou. Ah, Travou beleza. rapidinho. Não sei se foi Beleza. aqui, pode ter sido aqui. Sem Beleza. problemas. Sem problemas. Mas eu não perdi Então, nada. Você falou da questão de back-end, nativo HANA, que é Calculation Views, e aí foi como travou. isso aí. E então você, né, com a WebDriver Full Stack, poderia criar alguns artefatos de HANA. Isso deixou formalmente o HANA Studio obsoleto e essa ideia mais antiga também Uhum. baseada no navegador obsoleto. Apesar de que, por exemplo, no caso do TDF e outras soluções, você encontra as visões criadas da forma o que hoje é antiga, e mesmo que Certo. formalmente o HANA Studio esteja obsoleto, você acaba usando em vários projetos por N motivos. Né? Não vou usar mais. É, então, assim, a SAP dizer que está obsoleta, muitas vezes ela quer dizer que ela não vai implementar mais, né? É o caso da S80. Sim. A SAP não implementa mais funcionalidades da S80, mas todo dia o desenvolvedor ABAP vai lá e abre a S80, né? Apesar de que algumas coisas seja para fazer Eclipse. Enfim, então, mais recentemente, a SAP abandonou o Eclipse Che. Olha só, né? Ela tinha o Eclipse Orion, abandonou, foi lá para o Eclipse Che, abandonou, agora tem uma outra ideia, que essa nem é da Fundação Eclipse, mas é open source também, ou algo parecido, chamada TEIA. Né? E com base nessa IDE, chamada TEIA, a SAP criou o Business Application Studio, que é a ideia mais moderninha que a gente tem hoje. Né? Muita gente conhece como BAS, né? BAS, ou SAP Business Application Studio. Ele é oferecido só no BTP, mais especificamente falando no ambiente Cloud Foundry, né? Tem um ambiente mais antigo lá dentro que é o Neo Environment, só tem no Cloud Foundry esse cara. Esteticamente falando, ele é praticamente idêntico ao VS Code, então, que é uma outra ideia da Microsoft, mega popular, a ideia mais usada no mundo hoje, o VS Code. Esteticamente ele é idêntico ao VS Code, mas aquilo não é um VS Code. Né? Esse projeto chamado TEIA, eles literalmente falam no site deles, ó, copiamos o VS Code porque nós adoramos o VS Code, a gente só queria fazer um VS Code Cloud, fizemos. Né, hoje em dia a Microsoft já tem isso também, mas antes da Microsoft lançar esse negócio, a SAP acabou adotando essa TEIA para substituir a WebDE, né? Substituir a WebDE Full Stack, isso para outras tecnologias, outros serviços do BTP, né? Então, para modernizar. Assim, quando a gente olha para trás hoje, parece que a SAP mudou de ideia a cada 2 anos, e mudou mesmo. Né? Ou mudou a ideia, ou pelo menos Assim. mudou de nome. Né? Assim, Sim, ela, sim. literalmente, Um há dos dois. uns 7 anos, todo ano a SAP muda de ideia, ou pelo menos muda o nome da ideia. Né? Aconteceu. Então, a do momento, para desenvolvimento front-end ainda, Fiori é o Business Application Studio. Nem todo cliente que tem o BTP tem acesso a esse negócio, porque o BTP lá tem duas partes, né, que é uma parte mais antiga, que é o Neo Environment, ele tem a WebDE, a parte mais nova que é o Cloud Foundry. A Cloud Foundry tem as duas, tem a WebDE e o Business Application Studio, mas hoje nem todos os clientes vão ter acesso ao Business Application Studio. Ele tem uma precificação diferente da WebDE também, um pouco mais caro aí o Business Application Studio, mas ele ainda é recomendado pela SAP hoje. Então, se você perguntar para alguém da SAP qual que é a ideia que eu deveria usar para desenvolver uma aplicação Fiori, ele vai te falar o Business Application Studio. Independente se você vai jogar essa aplicação no próprio BTP ou on-premise. Né? Hoje também tem muita gente que desenvolve aplicação Fiori, Wi-Fi no próprio VS Code. Tem até plugins da própria SAP para isso. Eu uso bastante até em projeto, né, o VS Code, mas a SAP vai promover muito mais aí o Business Application Studio, com certeza. E, assim, muito recentemente, na última virada de ano, realmente dezembro para janeiro, né, esse último, a SAP lançou extensões, né, ou seja, plugins para o Business Application Studio para desenvolvimento HANA. Né? Ou seja, hoje uma Calculation View é criada no Business Application Studio. Só que na seguinte situação, se o seu banco HANA está no BTP, mais especificamente falando do serviço HANA Cloud. Né? E aí mais um parênteses aqui para tentar resolver uma confusão criada pela SAP. Hoje a nuvem da SAP, que é o BTP, né? Antigamente não tinha esse nome, era o SAP Cloud. Antes de ser SAP Cloud, era o HCP, o HANA Cloud Platform. Né? Hoje, a gente tem um serviço dentro do BTP chamado HANA Cloud.
Né? Então, é uma confusão aí, porque antigamente o BTP se chamava HCP, muita gente chama dessa forma até hoje, e hoje a gente tem um serviço conhecido como HANA Cloud. Digamos, a distribuição mais moderninha do HANA, esse cara aí. Né? Então, se você tem uma instância desse HANA em cloud, dentro desse serviço, e você vai para uma Calculation View ou fazer N coisas, aí você tem que usar o Business Application Studio. Realmente não tem outra opção, na realidade. Né? Então, você, por exemplo, não conecta via HANA Studio numa instância HANA dentro desse serviço. Não existe essa opção. Existe um suporte muito pequeno de WebDE Full Stack para isso, né? Pequeníssimo, né? Na verdade. Aquela WebDE antiga, que é Web Based Development Equipment, menos. Né? Então, para quem tem o HANA mais moderno hoje, e eu sinceramente nem consigo listar empresas que estão usando, porque esse negócio tem 2 anos aí, você vai lá no site da SAP, tem 2 casos de uso, né? Nem sei se a SAP sabe quem está usando, né? Mas é um negócio muito novo, mas o correto, né, a única opção é usar o Business Application Studio para isso. Então o Business Application Studio ele acaba servindo para várias propostas, né? Para desenvolvimento em cloud, para desenvolvimento HANA, quando o seu HANA está em cloud, front-end, outras tecnologias também. Né? Então ele é uma ideia mais abrangente, mas nem sempre é uma possibilidade no dia a dia, em cliente. Entendi. Uau. É uma confusão. Bom, não, assim, sim, eu até te agradeço por trazer todo esse histórico, né? Porque quando a gente fala de história, a gente consegue entender em que cada momento as ferramentas fizeram sentido. Sim, né? Com certeza. E entender a evolução e qual é a última, entender assim, será que eu tenho que utilizar a última versão disponibilizada pela SAP? Isso faz sentido dentro do meu contexto de trabalho ou não, né? Exatamente. Então é bem bacana isso aqui, eu já anotei bastante coisa aqui. Mas, Fábio, outra coisa que gera bastante confusão, e é um ponto que as pessoas ainda têm dificuldade de entendimento, tá? É a questão da diferença, né? Embora a gente saiba que é muito diferente, as pessoas ainda não estão situadas, né? Algumas, tá? Na diferença da Calculation View, tá? E da CDS, tá? Por que eu trouxe esse ponto aqui, né? Meu público é mais fiscal, é mais funcional, mas é que a gente tem o TDF, né? E nós temos a solução global da SAP, que é o ACL. E dentro do ACL a gente vai ter Calculation Views e vai ter a CDS Views, tá? Então, se puder também dar uma situada para a gente em relação às diferenças dessas duas opções, né? E explicar aqui como é que funcionam, enfim, para poder todo mundo ficar. Até eu também aprender um pouco mais aqui, né? Já anotei 3 páginas quase. É que eu não consigo, eu poderia assistir depois, mas eu gosto de anotar que é a forma que eu acabo memorizando. Perfeito. Então, colocando um background também de desenvolvimento em ABAP desde que o HANA surgiu. Né? Ou até antes dele. Até antes dele. Né? Então, contextualizando o mundo pré-HANA, quando a gente fala de desenvolvimento ABAP. Você, como desenvolvedor ABAP, desenvolvedor ABAP, não precisa logar no banco. Ponto. Assim, raríssimas são as vezes que alguém aí antes de 2010, um desenvolvedor ABAP, precisou de um usuário no banco, Oracle ou qualquer outro, para fazer uma query lá dentro e, de alguma forma, usar essa query numa aplicação ABAP. Dava para fazer? Há muito tempo dá para fazer isso, mas não tinha sentido fazer em 99,9% dos casos, né? Porque lá no ABAP você vai lá, faz o seu select e aquilo funciona independente qual o banco, internamente. Certo. Quando a SAP lançou o HANA, né, bem nos primórdios ainda, não tinha uma integração tão transparente como a gente tem hoje. Por exemplo, com a CDS View. A CDS View é um negócio relativamente novo. Né? Então não existia isso bem no comecinho, quando a SAP lançou o HANA e colocou lá o BW para funcionar no HANA, colocou o NetWeaver para funcionar no HANA, ECC, etc. Né? Qual que era a opção da época? Né? As primeiras. Era literalmente você fazer parte da sua aplicação na camada ABAP, seja um reporte, uma função, qualquer coisa assim, e você literalmente criar algo na camada de banco de dados. Então o Basis te passa um usuário no banco, algo que ele nunca teria feito no passado, ou dificilmente teria feito no passado. O desenvolvedor vai lá, loga no banco, ou vai ter um outro desenvolvedor que vai fazer essa parte, né? Poderia ser também na época quem, né? O responsável aí por logar no banco para criar alguma coisa, ia lá e criava, por exemplo, uma procedure, uma calculation view, enfim, algo
para jogar o processamento para o HANA. Aí vem a questão de fazer o pushdown de código, que é um termo já hoje até antigo, né? Que é você tirar alguns processamentos da camada ABAP, a grosso modo loopet, for entries e coisas do tipo, e jogar o processamento massivo no HANA. Né? Obviamente as coisas que fazem sentido. Então você literalmente triava as coisas direto no HANA e consumia na camada ABAP de algumas formas. Então, por exemplo, algo que até quem não é desenvolvedor ABAP talvez saiba, talvez já tenha visto por conta de faculdade ou coisa do tipo. Você pega aí uma aplicação, qualquer linguagem, Java, qualquer coisa. Você vai lá, vai fazer uma comunicação com o banco de dados X. Você vai lá, cria um código que vai abrir uma conexão com o banco, e aí, geralmente você passa lá o endereço do banco, né? Às vezes até usuário e senha no meio do código-fonte, né? Coisa do tipo. Faz lá a sua query, o create table, o drop table lá no meio da aplicação e, eventualmente, você fecha a conexão de banco. Então, isso existe em ABAP há muitos anos, há décadas, e no começo do histórico de HANA para ABAP para HANA, enfim, essa era a forma de fazer comunicação. Você ia lá no seu código ABAP, abria uma conexão com o banco, fazia a sua query lá dentro. Então, no fundo, era algo que foi parcialmente criado no HANA, mas consumia na camada ABAP. Então, por exemplo, alguém criou uma calculation view lá no HANA, só que o select nessa calculation view estava na aplicação ABAP, e escrito não em ABAP, mas escrito na linguagem de banco do HANA, que é o SQL Script. Né? Então, vai lá, abre a conexão, faz o select, faz conexão. Né? Isso as primeiras possibilidades de fazer integração. Né? Pouco tempo depois foi melhorando um pouquinho. Né? Então, nessa época não existia CDS View, então, esquecendo CDS View por hora. Num segundo momento, para não ter esse trabalho de abrir conexão, fechar conexão, fazer a query do meio, porque tem vários problemas de código mesmo quando a gente fala disso, a SAP lançou um artefato que só dá para criar via Eclipse, que não é a CDS View, que é a visão externa. Né? O TDF, eu não sei se usa ainda, mas quando eu peguei um projeto TDF, tinha muita visão externa. Né? Tem muito. Então, o que é visão externa, na realidade? É um artefato ABAP, ou seja, você transporta numa request workbench, assim como o domínio, o elemento de dados, classe, etc. Mas uma visão externa é um artefato que só dá para criar no Eclipse, porque ele foi criado, ele foi concebido depois da era Eclipse. Okay? Então a SAP não tem uma opção na NS80, na NS11 para você criar uma visão externa, só dá para fazer no Eclipse mesmo. É um artefato também que só faz sentido se o seu banco for HANA, porque, no fundo, uma visão externa é um apelido, é um alias para uma calculation view. Ou para uma attribute, analytic, enfim, já são obsoletas. Então, para você digamos, não ter o trabalho de abrir conexão, fazer a query, fechar a conexão, você, lá no passado, criava a calculation view, ou seja, no banco, direto. E uma forma um pouco mais fácil de consumir na camada ABAP é criando a visão externa. A visão externa ela vai ser um Z alguma coisa, e na sua aplicação ABAP você faz um select, asterisco, from, Z alguma coisa que é a sua visão externa. Internamente, aquele negócio vai fazer a comunicação do banco. Você não tem a dor de cabeça agora de abrir conexão, fechar conexão. Né? E você pode usar a própria visão externa para definir telas em ABAP, variáveis. Então, faz parte do dicionário ABAP. Já tem várias vantagens quanto a isso, porque um dos principais problemas de fazer essa comunicação antiga, que abre conexão, faz a query e fecha conexão, é lidar com os tipos. Né? Então, você tem o tipo da coluna na Calculation View, e você teria que ter um tipo compatível na sua camada ABAP, para não dar um dump ou coisa parecida. Né? Sim. Nessa época também, aí qual que é a vantagem? Tem um outro ponto vantajoso no advento aí da visão externa, que é o seguinte, nesse modelo ainda anterior, que você lá numa aplicação criava parte na camada ABAP e parte na camada de banco. Quando você vai levar isso para a qualidade de produção, na prática são dois transportes, são duas coisas que você tem que levar junto. Tem um transporte na camada ABAP, uma workbench ali, e tem um transporte na camada HANA, que hoje em dia é feita via Change, ou via Charm, enfim, mas antigamente lá tinha alguns artefatos diferentes de transporte, Delivery Unit, enfim. Mas você, como desenvolvedor, teria que se preocupar em levar dois pedaços da sua aplicação juntos para frente. Não faria sentido nem levar a sua parte ABAP, nem levar a sua parte HANA. Aí os transportes, os mecanismos de transporte são bem diferentes, apesar de que um, às vezes, lembra o outro. E aí, qual que é a vantagem? A primeira vantagem que surgiu com a visão externa. Na visão externa, você ainda tem que logar no banco para criar alguma coisa, você ainda tem dois transportes, mas um pouquinho melhor.
um pouquinho melhor do que você tinha antes. Né? Nessa época que surgiu a visão externa também, surgiu o artefato que eu citei agora há pouco, que é o Procedure Proxy, e hoje já é obsoleto. O que é o Procedure Proxy? Alguém vai lá no HANA, criava uma procedure, né? Se essa procedure faz seleção de dados, insert, não importa, mas cria lá uma procedure. E para você não ter que chamar a procedure na camada ABAP, abrindo a conexão, chamando a procedure, fechando a conexão, você criava um proxy, mais um artefato que só dá para criar via Eclipse. Né? Surgiu depois de 2011. O proxy nada mais é que um alias, é um apelido, é um nome na camada ABAP para aquela procedure. Aí tem um comando em ABAP, que não é call function, não é call method, é call procedure, é call database procedure, que você passa o nome do seu proxy. Né? Isso já é obsoleto, quem matou isso no ABAP é o AMDP, que é um negócio até que se ouve falar bastante, né, em ABAP, né? É uma outra proposta. E as CDS Views, de certa forma, mataram as visões externas. Né? Hoje em dia você pode ter uma visão externa, mas CDS View dá para fazer muito mais do que uma visão externa te permite. E aí qual que é a vantagem comparando visão externa, CDS e proxy AMDP? Porque nessas formas de integração mais modernas, o desenvolvedor ABAP ele volta a fazer o que ele já fazia antigamente, que é não precisar logar no banco. Né? Então, você para criar uma CDS View em ABAP, você não precisa ter um usuário no HANA. Você para criar uma classe AMDP no ABAP, você não precisa ter um usuário no HANA. Tem cliente que nem vai te liberar um usuário no banco mesmo, okay? Porque Isso muitas vezes não precisa. Isso é um problema, Fábio, porque hoje, quando a gente tem algumas atualizações dentro do TDF, uma coisa que está muito, ainda, sim, estou trazendo para o meu contexto, tá? Que não está muito bem documentada pela SAP é a questão da necessidade de criar sinônimos, tá? Então, quando você, por exemplo, tem uma tabela que já existe no banco e ela criou mais um campo, um índice, alguma alteração que houve nela, uma tabela nova, você tem que rodar um suporte dentro da produção. Por exemplo, se for transportar para a produção, antes de transportar as requests, no meio dela tem que rodar esse reporte. Se eu não rodar, as calculations que usa ficam todas inativas, a maioria delas, enfim. Isso é um problema, por quê? Porque como é que eu vou pedir acesso, né, para a produção, acessar o banco, e aí ver todos os comandos de ativação para forçar a ativação, que às vezes não acontece, você precisa desaplicar e refazer o processo. Então, isso para o contexto do TDF é um problema, sabe? Isso que eu ainda estava falando só de ter acesso em desenvolvimento, por exemplo. Isso aí a gente está falando de acesso em produção. Realmente para TDF e algumas outras soluções, aí não, você tem que ter acesso ao banco. Ponto. Né? Se alguém te nega, é desconhecimento da outra parte. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E, bem, então, né, nessas técnicas mais moderninhas, né, o desenvolvedor ABAP ele realmente não precisa, né, logar no banco para fazer alguma coisa, porque um join, um union, uma agregação, coisa do tipo, que antigamente se faria numa calculation view, porque era ou a única possibilidade, ou a melhor possibilidade, tinha que logar lá no HANA, hoje não precisa mais. Mas aí é um ponto interessante que você tocou, essa questão do contexto, porque é uma dúvida recorrente também, até o pessoal faz curso, etc. Legal, agora eu sei criar uma calculation views, sei criar uma CDS, sei fazer um proxy, sei fazer uma visão externa, tudo isso me permite fazer um select, um join e colocar no relatório, ALV, uma aplicação Fiori ou qualquer coisa do tipo. Né? Qual que eu uso na prática? Aí é a resposta de consultor. Depende. Né? Depende. Depende do release que você está. Porque, por exemplo, usar CDS é legal? Usar CDS é legal. Mas se você está no NetWeaver 7.4.0, 7.5.0, você muitas vezes tem mais dor de cabeça do que resolução. Né? Porque as CDS surgiram nesses releases. Então tem pouco recurso. CDS começa a ficar legal, interessante, vantajoso no NetWeaver 7.5.1, 7.5.2. Né? 7.5.0, dependendo do que você vai fazer, até fica legal, mas o 7.4 é horrível, é péssimo. Tem um monte de coisa que você acaba não conseguindo fazer. E aí, nesse caso, seria mais vantajoso fazer uma calculation view e ter uma visão externa em cima dela, se a sua proposta é consumir na camada ABAP. Porque nem sempre também você vai consumir os dados numa camada ABAP. Ainda mais hoje, quando a gente tem aí o SAP Analytics Cloud, ou um Power BI da vida. Então, você pode ter uma demanda, como desenvolvedor, falando aqui, de criar um dashboard no Power BI ou whatever, que pode... Né? Então, você pode conectar o Power BI no HANA. Pode ser. Tá. Entendeu? Então, essa questão de contexto também é muito importante. Né? Onde está a sua aplicação, na realidade? Né?
Estranho. Problemas técnicos. Voltou? Ah, desconectou aqui. Gente, o Fábio caiu. Deixa eu te chamar de novo. Ah, peraí. Vai. Chamei de novo. Voltei, Vai. voltei, voltei, voltei. Não sei o que Se rolou. emocionou aí com o assunto. É, e eu tô com várias Mas então, coisas. só recapitulando assim como dessa parada aqui. Pelo que eu estou entendendo, como você vai desenvolver, quais são os recursos você vai utilizar, vai depender do contexto que você estava Sim, falando. com Tá. certeza. Então, essa decisão é sempre do desenvolvedor, certo? Ou não? A decisão é uma palavra forte, né? Tem muitas vezes que o desenvolvedor que vai ficar a cargo disso. Quando tem Certo. alguém responsável pela solução, se é um produto, etc., nem sempre essa pessoa é uma desenvolvedora. Né? Mas muitas vezes sim vai ficar no mundo do Certo. desenvolvedor, porque quem está pedindo a aplicação não precisa saber desses detalhes técnicos que são importantes, mas que não é tarefa do funcional, por exemplo, com certeza. Só para deixar avisado também, eu estou te ouvindo bem aqui, mas eu não estou me vendo aqui, tá? Então, não sei se travou Não tá aqui, te mas vendo, mas você tá não, super bem no vídeo. então tá bom. Por mim pode continuar assim, eu não estou vendo Está nada, mas tá centralizado. podemos continuar, beleza. Ai, que coisa. Não, Fábio, eu até pergunto isso, sabe por quê? Assim, eu sempre, assim, eu defendo a ideia de que, obviamente, a gente não vai saber tudo, né? Cada um tem o seu papel dentro de um trabalho, de um projeto. Mas, ao Sim, mesmo tempo, eu acho muito ruim a gente ficar muito no escuro, né? O que eu quero dizer com isso? A gente não entender muito bem quais as ferramentas a gente utiliza, quais os recursos de desenvolvimento existem, porque isso, de certa forma, não vai interferir muito na forma que você vai criar sua especificação funcional e o quanto isso vai ser útil ou inútil para um desenvolvedor conseguir seguir adiante. Porque, caso contrário, o que vai acontecer? Se ele receber uma coisa muito torta, ele vai ser obrigado a entender do negócio, né? E até eu fico meio assim, muito admirada, porque hoje tem desenvolvedor que consegue simular processos, né? Tem módulos um pouco mais antigos, como SDMM, que não mudaram tanto, pensando no ECC e no S4HANA, em termos de criação de pedido, por exemplo, de ordem de venda, muito melhor que um funcional, sabe? Então, e eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado, mas de certa forma entender um pouco do trabalho do, né? sim, sim. Entender um pouco dessas tecnologias, dessas mudanças, porque senão a gente acaba ficando obsoleto e você era um bom profissional e hoje em dia, daqui a pouco, você não está se encaixando mais, né? E eu acho que isso acontece tanto para desenvolvedor, imagino, que deva ter muita dificuldade, por exemplo, quando a gente pega um desenvolvedor para trabalhar com Fiori, né? Criar apps. Nossa, é muito difícil conseguir um mercado que efetivamente conheça, Sim, né? sim. Que efetivamente consiga deslanchar um trabalho. Porque o currículo hoje, quando a gente cria um LinkedIn ou manda um currículo, ele aceita tudo. Né? Na prática, vamos ver que a gente vai ver que não é bem assim. E funcional também, eu acho que tem essa importância de entendimento. Né? Então, tudo que você está falando aqui, para mim, está sendo super relevante e um aprendizado muito grande. Né? E também para quem é desenvolvedor, também está tendo toda uma história aí que você está nos contando. Espero que sim. E você falou tudo nessa questão que, tipo, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Ninguém sabe tudo. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas acabam já entregando o quanto você conhece, né? É uma questão interessante, porque, por exemplo, minha visão, se eu fosse contratar um desenvolvedor ABAP para fazer coisas moderninhas aí, né? Fiori, HANA, etc. Não saber usar o Eclipse, por exemplo, é um problema. Né? Principalmente se você está se vendendo com um pleno sênior aí. Né? Porque, assim, Eclipse, Certo. falando de Eclipse para desenvolver ABAP, a gente não está falando de um negócio que surgiu ano passado, 3 anos atrás. Né? E no nosso contexto, 3 anos atrás é um negócio muito recente ainda. Né? Leva anos para um cliente instalar uma versão, S4 é um grande exemplo. Né?
Difícil, às vezes, encontrar isso, dependendo do tipo de empresa, etc. Mas o negócio surgiu há 10 anos, aí, o Eclipse para a BAP. Ainda porque quem está no mercado há mais tempo ainda poderia conhecer o Eclipse de outros carnavais. Eu, antes de trabalhar com a BAP, trabalhava com Java. Péssimo Certo. lembrar isso, eu não gostava disso, né? Eu trabalhava com Eclipse e falava, pô, meu, não quero trabalhar com isso o restante da minha vida. E deu o que deu. Fui para a BAP, mas o Eclipse veio também. Entendeu? Certo. Então, assim, alguém que está entrando no mercado agora, alguém que está começando em ABAP, é totalmente compreensível que essa pessoa não vá, talvez, nem conhecer o Eclipse, ou só ouviu falar, vai conhecer muito pouco. Compreensível. Compreensível também porque a gente trabalha com treinamento, a gente sabe, às vezes é difícil você acompanhar, os treinamentos acompanhar a evolução. Então, você vai fazer uma academia ABAP, eu aposto que a maioria das academias ABAP no mercado, eu já dei academia ABAP muitas vezes no passado, né, mas eu duvido que as academias ABAP hoje ensinem ABAP no Eclipse. Eu duvido. Vai ser um S80 lá. Né? Então, assim, isso explica também parte, mas também tem o interesse do profissional. Questão de Certo. Eclipse, ainda falando, né? Ah, vou contratar alguém para trabalhar com Fiori. A pessoa vai lá e começa a usar o Eclipse, pega mal, porque para Fiori o Eclipse já morreu há muitos anos, entendeu? Então, se você acha, como desenvolvedor Fiori, que a ferramenta ideal é usar o Eclipse, você perdeu a WebDev, você perdeu a WebDev Full Stack, você está perdendo o Business Application Studio. Por exemplo, o motivo de o cliente que eu trabalhava não tinha esses caras, soa mais como desculpa do que como realmente um fato, porque você tinha a possibilidade de baixar na sua própria máquina WebDE, tem o trial da SAP, né? Tudo isso é importante, né? Se manter atualizado, você saber o que é a responsabilidade do outro, né? Até para saber como que você complementa, tudo isso é importante e o contexto vale também. Né? Então, por exemplo, acaba caindo no mesmo caso de, pô, você falou do LinkedIn agora há pouco, um monte de gente aí que é S, né? Ou desenvolvedor HANA com dois N's. Pô, né? Se você escreve o nome da tecnologia errado, difícil, né? Difícil. É, Então, isso tem, é eu verdade. acredito que Isso é verdade. Ixi, eu acho que o Fábio caiu de novo, gente. Acho que a internet nesse horário não tá. Probleminha técnico. Deixa eu ver se ele tá aqui de novo. Olha, voltei. hoje tô querendo te derrubar, e não É, sou eu, hein? pois é, podem me chamar de Palmeiras, viu? Caí 2 vezes. Caiu duas Caí vezes. 2 vezes. Mas é que eu acho, Fábio, é que assim, o mercado está aquecido agora, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas, por uma questão de ficarem um pouco afastadas, ansiosas, né, para a questão de estar atualizado, eles acabam tendendo a colocar coisas no currículo escrito errado, com contexto errado, né? Enfim, é um pouco complicado, assim. Então, o interessante, né? E é uma coisa assim que tem várias formas de você buscar o conhecimento, né? Você Uhum. pode buscar apanhando num projeto e aí você, né, vai ter que colocar que você não tem aquela experiência e tem que ver se aquele projeto cabe um recurso como você. Você pode se preparar antes, né? Como quando as coisas são novas, elas são novas para todo mundo, então elas correr atrás e aprender antes, né? E não errar, né? Depois de você colocar uma coisa no currículo e poder entregar aquilo. Porque o mercado, esse SAP, embora pareça muito grande, ele é tão pequeno, Fábio. É uma caixinha, é uma caixinha. Dá para ver aqui pela própria pessoa da live, né? Imagino que a maioria aqui, nós dois já conversamos, a Roberta, aqui, o Fausto, né?
É só pessoa pegando aí os últimos chats, né? Realmente, concordo, total. Concordo, total. O pessoal brincou que você foi censurado. Foi censurado para do Palmeiras? Mas, sabe, foi bem legal essa conversa, esse bate-papo. Obviamente, não tem como a gente se aprofundar em tudo, né? Todo mundo fala do seu curso, eu fico muito admirado, porque eu não vejo, assim, você, né, fazendo propaganda. Na verdade, é as pessoas que falam do seu curso, então isso dá uma autoridade, uma credibilidade muito maior, né? Eu sou muito fã do seu trabalho, né, da sua forma de explicar as coisas, é super didático. E mais uma vez te agradecer por vir aqui, trazer uma live enriquecedora, de conteúdo excelente. Eu aprendi muita coisa hoje. E agradecer, né, essa sua bondade de vir aqui e compartilhar, porque eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada e que essa uma hora e pouco, eu não sei quanto tempo eu passei, que eu consumi de você, mas que ela foi maravilhosa. Tá? Eu que agradeço. Essa questão do curso, eu acho que a Sinspire também, acho que trabalha num modelo parecido na minha visão, como espectador, né? Porque, assim, não fazer propaganda, por um lado é bom, eu concordo com tudo que você falou aí. Tem outro lado também, que é a questão de qual é o público, né? Assim, quem faz curso comigo já há muito tempo, geralmente são pessoas que têm anos de carreira. Muitas vezes até começaram a trabalhar com a BAP antes do que eu. Né? Eu comecei a trabalhar com a BAP em 2011. Né? Então, assim, quando você parte para propaganda, faz lá os TikToks, aí você acaba pegando um público que nem sabe o que é SAP. É um público que pode, com certeza, saber o que é SAP, pode agregar na carreira, sem dúvida nenhuma, legal, mas uma pessoa que acha que SAP é tecla do controle remoto e vai fazer um curso achando que, sei lá, que não sabe nem o que esperar, o curso pode ser excelente, a pessoa pode até se dedicar, mas ela vai chegar no final do curso e nem vai saber o que ela está fazendo, né? Então, o feedback não vai ser bom. A parte da propaganda acaba caindo nisso também, né? Conhecer o seu público. Não faz sentido fazer um marketing quando é um nicho. A gente trabalha com nicho, você falou. Né? Tem pouca gente frente a outras tecnologias. Certo. Fizeram uma pergunta aqui, Fábio, que eu acho interessante até você comentar, porque muita gente se inspira em você, tá? Eu também, tá? Eu gosto de me inspirar, assim, a gente tem que sempre ter pessoas, né, que te colocam em zona de desconforto, né, no caso, assim, de entender, de aprender mais. Isso é bom, porque se você está num lugar muito confortável, você está no lugar errado. Eu gosto de estar assim, sempre com as pessoas que estão à frente para mim correr atrás, né? E você é uma das pessoas que eu utilizo como referência. Como você consegue se manter tão atualizado, rapaz? Porque você não só trabalha com treinamento, praticamente eu acho que você passa o ano todo dando treinamento, não sei quando é que você descansa. Às vezes sim. Quem não sabe o Fábio é da off, tá? Descansa? Acho que não, hein? Não, às vezes eu fico o ano inteiro no treinamento. Às vezes sim. Não descanso, às vezes o ano inteiro sim. Como é que você consegue se manter atualizado em relação a tudo isso que você comentou, que eu acho que foi até uma palhinha, né, de tudo que você sabe, na verdade? Assim, não dá para manter atualizado tudo. Eu posso citar várias tecnologias de SAP que tá no meu to-do. Tá na minha lista de desejos, mas nem comecei a ver. Né? Assim, melhor começar. Né? Por exemplo, como que eu comecei a trabalhar com essas tecnologias que eu atuo hoje no dia a dia e dando curso, né? 2013, eu fui no LinkedIn, ao invés de fazer um TikTok lá, que tá famoso, os TikTok no LinkedIn, eu postei lá no grupo, pessoal, quero aprender HANA e quero pessoas aí para estudarem comigo. Fui num grupo de ABAP lá, hoje só tem coach falando coisa lá, né? Mas fui lá no grupo para realmente a propósito do grupo, um grupo de discussão, um grupo de conhecer gente. Conheci outras duas pessoas, coincidentemente outros dois Fábios também, e a gente começou a alugar um servidor HANA e estudava, né? Rachava lá, era super caro na época, $160 em um mês. A gente rachava, estudava por conta própria, né? Nem estudava junto, cada um estudava no seu tempo, mas acabava um motivando o outro. Comecei assim, na parte de HANA, o que me fez me interessar por usar HANA é a parte de análise preditiva dele, que é um negócio que até usei pouquíssimo projeto, para ser bem honesto, mas é isso que me motivou a estudar HANA na época. Quando eu comecei a fazer algumas POCzinhas pessoais mesmo, era um negócio muito banco, muito back-end, e aí eu me questionei, pô, legal, eu sei que dá para fazer isso aqui no HANA, mas e se eu quisesse desenvolver uma solução completa, um negócio que o usuário iria ver, né? Aí eu cheguei no i5 assim, entendeu? Aí que eu vi, isso em 2013 eu tô falando, né? Aí eu vi que a SAP já tinha lançado o Wi-Fi, proposta de front-end, então comecei o Wi-Fi aí, entendeu?
Então, assim, acaba uma coisa puxando a outra, sem dúvida nenhuma. Claro que depende da tecnologia, do ambiente que você quer se aprofundar, que você tem interesse. Por exemplo, antes de trabalhar com o SAP, eu trabalhava e estudava com redes, né, com Cisco, com roteador. Me interessava isso aí. Né? Na verdade, comecei a usar o Eclipse porque eu caí como um desenvolvedor num laboratório de redes. Né? E eu entrei, não porque eu vou ter que trabalhar com desenvolvimento, porque eu queria trabalhar com redes. Ixi, eu não sei se Então é travou de isso. novo. Eu ouço bem, eu ouço bem. Tá, voltou. Então, é basicamente isso. Pega a coisa do interesse do momento e pode não ser. É, ixi, tá falhando, tá travando, pelo menos para mim. Travou aqui, Fábio, de novo. Voltou? Não, o Fábio caiu de novo, eu acho. Eu acho que é questão do horário, não sei se sexta-feira à noite, pessoal, todo mundo olhando coisa na internet. Está oscilando. Gente, desculpa, tá? Mas são problemas técnicos que acontecem. Só para. Vou chamar o Fábio aqui para a gente. É que eu acho que não sei se eu chamei a pessoa errada. Ah, eu chamei a pessoa certa. Voltei. Peço desculpa aí mais uma Eita, vez. Fábio, o que está Tá difícil acontecendo? aqui. Eu acho que o celular tá tão na câmera que tá até quente aqui. Acho que é o celular dando uma pipocada aqui. Enfim, complementando aqui a questão, pega algo do seu interesse aí que te motiva a estudar. Pode não ser isso que você vai fazer lá na frente, mas certamente uma coisa vai puxar outra. É, entendi. E aquilo, né, Fábio? Quando tem uma novidade, ela é uma oportunidade de você ir lá correr atrás, porque aquilo ali é novidade para todo mundo. Agora, o que as pessoas às vezes falam? Esperam esquentar o banco, né? Fica ali esperando a oportunidade vir, esperando o mercado precisar. Só quando o mercado está precisando, você está precisando de um sênior, uma pessoa que já tem É. experiência. E aí que você vai querer começar, né? É uma coisa que Sim, as pessoas têm que começar a pensar, correr atrás antes, sim. né? Uma É, coisa que falando você essa questão de como que eu estudava, né? Teve uma época, bem no começo do OpenSAP, eu cheguei a fazer uns 5 cursos em paralelo no OpenSAP. Até porque a minha rotina na época era mais light. Eu só trabalhava à noite. Então eu tinha um dia inteiro livre para fazer o que eu quisesse fazer. Então, né, não é típico. Mas ao mesmo tempo, hoje eu não consigo fazer nem metade disso, quando eu falo de OpenSAP. Mas, por exemplo, hoje eu vejo que é muito mais produtivo, se você for fazer um curso no OpenSAP, fazer um curso longo e praticar, do que fazer cursos que são bons, mas cursos de 2 horas, entendeu? Então, assim, o curso de duas Sim, horas vai te falar o que é aquele negócio, entendeu? Mas você não pode se vender como especialista daquele negócio, entendeu? Então, ainda para desenvolvimento, tem vários cursos no OpenSAP que são longos, cursos de 4, 5, 6 semanas. Hoje, eu prezo para fazer curso no OpenSAP, por exemplo, ou na Pluralsight, ou, enfim, em cursos longos, mais densos do que vários, entendeu? Mas pode ser uma questão de certo, estratégia certo. você querer abrir cabeça e fazer vários cursos menores também. Então, acaba sendo uma Então opção tem também. curso para tudo quanto é gosto, né, Fábio? A gente tem os cursos gratuitos, que alguns dão só uma noção geral, outros são mais deep dive, né? Outros, como o seu, tem mão na massa, que eu sei que bastante, Uhum. inclusive, acho que um curso é Sim. 30, mais de 30 horas, né? Se não me O engano. de HANA, o de HANA de Flor tem 60 cada. Então, são bem, Nossa, bem. imagina! Então tem muito, muito É. isso. Então, assim, gente, que bom que hoje a gente não tem só recursos em inglês, até um tempo atrás a gente só tinha, né, materiais em inglês. Às vezes a gente só tinha também acesso às novidades quando a gente participava de eventos tipo SAPTECAD, que a gente ia lá, sabia as novidades. Hoje, como a gente está num momento de pandemia ainda, e muitas coisas ainda remoto, a gente ainda tem algumas sessões em português, a gente tem mais conteúdo em relação a isso, né? Nós temos cursos guiados, então, assim, gente, é questão de achar o tempo, né? E só acha tempo quem acha que aquilo é Sim, prioridade. Então, quem cria prioridade sim. é você, né? É isso aí. Fábio, muito, muito, eu não vou tomar muito seu tempo, porque a gente já passou mais de uma hora.
tá? Tranquilo. Queria muito mesmo te agradecer todos os insights, você falar da sua experiência, falar do histórico das ferramentas e das funcionalidades, tá? E valeu mesmo, tá? Te desejo muito sucesso, né? Continue brilhando mais ainda na sua carreira e agradecer também quem está nos assistindo aqui hoje. Eu Tá que bom? agradeço igualmente. Um abraço para todo mundo aí. O pessoal tá assistindo Tá também. bom. Valeu? Tchau, tchau. Até mais Boa aí. Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite, gente.